Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe teu dia, né? Te dê muita graça e muita paz neste dia. Vamos ler a palavra de Deus. Está em João capítulo 4, o versículo 25 e 26 diz assim: Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Graças a Deus pela leitura da palavra de Deus. Vamos meditar hoje, e a nossa meditação tem o título O Confronto, não é? Confronto é algo que todos nós quase precisamos, e confronto não é desafio, né? A diferença de confronto para desafio é que o desafio você propõe, né? Ou é proposto contra você, né? Desafio é tipo um duelo, uma competição, e você é desafiado ou desafiada a isso. Confronto não. Confronto é quando você é levado a uma situação inesperada. Aí não é desafio, não há nada programado. E foi o que aconteceu entre Paulo, né, e Jesus. Paulo não esperava e, de repente, confrontou-se com Jesus. Nicodemos desafiou-se, né, a procurar Jesus, mas chegando lá, teve um confronto, né, com Jesus. Então, este confronto é bom. Temos também o caso de Zaqueu, que desafiou-se a ver Jesus, a subir numa árvore para ver Jesus bem visto, e então foi levado a um confronto, né? Confrontou-se com a verdade. E aí, a Bíblia diz que todas as vezes que você confrontar com a verdade, com o espírito humilde, a verdade te liberta. Então foi o caso desta mulher, né, que não esperava de encontrar com ninguém, que foi ali às escondidas, né, ao meio-dia, porque não teria ninguém ali para tirar água. Chega ali, então, ela encontrou com quem? Jesus estava ali. E Jesus, então, começa o diálogo com ela, nós falamos isso ontem, e de repente ela começa como se fosse uma a pessoa entendida e entendia bem do que foi ensinado a ela, né? Ela começa a dialogar com Jesus. Dialogando, ela fala sobre a impossibilidade de Jesus tirar água, sendo que ele não tinha vasilha, isso falamos ontem. E então Jesus fala da água viva para ela. Ela, então, ainda na conversa natural, diz: dá-me dessa água, porque assim eu não preciso voltar aqui para buscar mais água. Ela não entendeu verdadeiramente o que Jesus estava falando. Então Jesus a chama para o confronto e coloca diante dela o seu passado, né? Vai lá e chama o teu marido, né? E ela então diz: não, eu não tenho marido. Jesus então diz para ela: olha, os 5 que você já teve não eram seus, e o que você tem agora também não é teu. Aí ela então olha e diz: um judeu não poderia saber disso. Tem que ser profeta este homem. Vejo que tu és profeta. Ela começa a entender então o momento que está passando, mas o que foi jogado em confronto àquele encontro, né, foi a verdade da vida dela. E de repente, né, ela então é desafiada a buscar o marido e voltar ali, né? Ela diz em termos de conhecedora da adoração e começa a falar então algo espiritual com Jesus. E diz: olha, nós sabemos que o nosso local de adorar é em tal lugar, que vocês judeus adoram em Jerusalém, etc. E começa a falar de adoração, mudando a conversa, então, de quem ela era e o passado dela, né? Desviando o assunto novamente. E Jesus fala, então, em linguagem espiritual para ela: vem o tempo em que o verdadeiro, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela, então, dá outra deixa para Jesus e diz: sim, eu sei disso e sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele então nos ensinará tudo. Então não teremos mais erros de local, de onde, de como.
Para surpresa dela, Jesus diz: pois o Messias está na tua frente. Sou eu que falo contigo. Eu imagino, né, como aquela mulher deve ter ficado. Mas então chegam os outros discípulos, e aí quebra aquele clima, mas ela, sem perder, né, o impacto da palavra, ela resolve deixar o cântaro, correr lá e avisar para o pessoal: olha, chegou um homem que não poderia falar o que ele falou. E ele falou a minha vida, ele falou comigo de forma diferente. Porventura, o Cristo que vocês esperam ainda não chegou? Ou vocês não acham que este é o Cristo, né? O Messias? E eles, então, correm para lá, né, ouvindo aquela mulher e talvez vendo um brilho diferente no rosto dela, correm para ver de quem ela estava falando. Mas só aconteceu isso porque Jesus confrontou, né, a levou a confrontar o passado dela, a vida que ela tinha, as informações que ela tinha. E Jesus queria tratar com ela diretamente deste assunto, dizendo a ela: o tão esperado, o momento esperado está aqui na tua frente. Chegou este momento e você precisa saber disso aí. Você já sabe o suficiente de que o Messias viria, mas agora ele está aqui, o Cristo está aqui falando com você face a face. Então, meu irmão e minha irmã, aquela mulher saiu dali feliz e se tornou a grande evangelista de Samaria, né? De Sicar, daquela cidade ali. Então, ela trouxe mais pessoas a Jesus e ela foi um grande modelo para os discípulos de como evangelizar, como depois que o brilho da graça de Deus entra em você, você então tem mesmo que contar aos outros a diferença que Deus está fazendo na tua vida, daquele momento para frente. Lembra de uma coisa, meu querido e minha querida: a maquiagem do diabo é temporária. Esse brilho que você tem, que não é de Deus, é temporário, mas o brilho da glória de Deus é constante. Ele muda a sua vida, ele muda o seu parecer, ele muda o seu caminhar. Volto a dizer, não quer dizer que você não terá mais problema, mas os teus problemas serão resolvidos pela pessoa de Jesus Cristo. Ele prometeu: sempre estarei convosco. Ele prometeu: eu vou enviar o Consolador para estar dentro de vocês. Então é esse Espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus, ou que quer habitar em você, que é o Espírito de Deus. Ele te levará a entender que não é o local que importa para adorar, mas agora você, sendo o templo do Espírito Santo de Deus, você adora a Deus em todo o tempo e carrega o brilho da glória de Deus em todo o tempo da sua vida. Então é muito importante você entender isso. Você precisa buscar a Jesus, né? E deixar que Jesus te leva ao confronto, lembrar da tua vida passada, da tua vida presente e ver se isso está agradando a Deus ou não. E então tomar uma decisão: da agora para frente eu vou servir ao Senhor Jesus, eu vou fazer diferença nessa terra. Quando as pessoas olharem para mim, não verão a velha vida mais, mas verão uma nova vida em Cristo Jesus, porque o Messias, o amado de Deus, aquele prometido de Deus, chegou na minha vida e chegou para fazer diferença. Não adianta você estar com Cristo agora vivendo a vida passada, uma vida de pecado, uma vida sem brilho da graça de Deus em você. O mais importante é você deixar Deus entrar na tua vida, operar na tua vida e fazer de você aquilo que a Bíblia diz: uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando as coisas velhas para o passado e que tudo seja feito novo na tua vida. Ande com Deus, busque a Deus. O confronto é necessário. Então, quando você for orar, busque ali encontrar realmente com o Espírito Santo de Deus da verdade para te esclarecer o que deve ser mudado e o que não deve ser mudado. Não adianta, tem uma música lá no Brasil que diz: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Essa palavra rezar aí é vã repetição, mas o certo, não adianta você ser crente só na igreja, você ser crente só lá no monte da adoração e depois que sai dali o brilho da graça de Deus saia da tua vida. Você é nova criatura em Cristo Jesus e precisa viver segundo a Bíblia em novidade de vida.
né, em novidade com Cristo Jesus. Este mundo precisa que você seja muito crente para eles procurarem imitar você, seguindo o teu Deus e adorando o teu Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, eu quero que Deus te abençoe muito e deixe um abraço meu para você e um dia abençoado no nome de Jesus. A você e sua família. Deus te abençoe.